Fala, influente! O que Graciane Barbosa, Augustinho Carrara e a Xuxa têm em comum com o futuro da publicidade? A gente vai falar disso e muito mais com o cara por trás de campanhas como essa, ex-diretor de marketing do Canva, com passagem no Pinterest e sabe tudo de influencer marketing. O nosso convidado de hoje é Felipe Godoy. Seja bem-vindo, Felipe. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Para começar assim, para o público entender, você fala quem é o Felipe Godoy? Bom, você fez uma apresentação inicial, eu sou ex-diretor de marketing do Canva, eu liderei o marketing do Canva por 3 anos. Antes disso, eu liderei a área de growth do Pinterest na América Latina por 5 anos e eu venho de uma formação que ela reúne um pouco a parte analítica e criatividade. Eu sou formado em engenharia, mas logo que eu entrei no mercado de trabalho, eu entendi que o marketing era meu caminho. E eu fiz o MBA em marketing exatamente para focar minha carreira mais nessa parte. E ao longo da minha carreira, eu entendi que eu fui desenvolvendo muito essa criatividade analítica, né? Um pouco de branding, um pouco de growth, um pouco de engenharia, um pouco de marketing. E eu acho que isso foi me dando espaço, porque tem uma demanda muito forte disso no mercado, né? Quando a gente trabalha só com performance marketing, a gente também precisa trazer um pouco a criatividade, a gente precisa também trazer um pouco a compreensão das pessoas, um pouco mais dessa área de criatividade. E quando a gente trabalha com a parte da criatividade, a gente também precisa fundamentar em dados. Então, eu acho que eu fui encontrando esse equilíbrio ao longo da minha carreira e consegui desenvolver essa criatividade analítica. A engenharia é um diferencial? Você achou que foi um diferencial na carreira? Eu acho que sim, porque eu acho que no final das contas a gente se prepara muito num aspecto racional, muito pragmático, a gente tem um embasamento muito forte de dados, mas para o desenvolvimento da minha carreira foi super importante também fazer o MBA em marketing e todas as experiências complementares que eu tive nessa direção. O marketing romântico acabou, o marketing intuitivo está nos seus últimos dias e que agora, nos dias de hoje, esse lado analítico é meio que uma obrigação do profissional do marketing. Entender, o cara que detesta matemática, que detesta planilha, que detesta número, que é geralmente o marketing até recentemente tradicional, era o marketing das humanas, e agora está virando um marketing meio das ciências exatas. É isso? Mais ou menos. Eu acho que eles são complementares. Você ainda vai ter dentro do time de marketing pessoas que vão ser muito mais focadas nessa parte só de criatividade humana, mas cada vez mais você também precisa trazer os dados, principalmente quando você está falando de performance marketing. Acho que na posição de liderança, como líder, diretor de marketing, você precisa equilibrar os dois. Você precisa ter uma consciência muito clara desse papel da parte humana, entender as pessoas, percepção da marca. Isso está no lado mais abstrato, mais humano, mais criativo. Mas você também precisa entender que o que você faz precisa ser medido, os resultados precisam ser comprovados. Então você precisa ter esse equilíbrio. Esse equilíbrio que eu acho importante para um cargo de liderança de marketing, porque daí você consegue realmente desenvolver a empresa, desenvolver a área de marketing, comprovando os resultados que você está entregando. Mas é sempre um equilíbrio difícil, porque quando a gente fala de performance marketing, acho que a grande questão é você entrega um resultado imediato que a empresa consegue ver e mensurar perfeitamente. E aí a gente vai falar de branding. Branding não é assim. Você não consegue medir no dia seguinte o resultado da sua campanha de branding. Então eu acho que é um equilíbrio que a gente tem que ter, inclusive na expectativa com relação à área de marketing. E esse equilíbrio agora no marketing de influência, como é que faz? Porque aí mexeu muito, né? Você lida com influenciadores que não é tão exato assim. Como é que faz para fazer esse cálculo? Exatamente. Eu acho que depende do uso que você faz dos influenciadores, né? Por exemplo, no Canva, a gente trabalhava com os influenciadores para amplificação das nossas campanhas. Então, todas as mensagens que a gente queria passar, a gente usava os influenciadores para dar vida longa à campanha, porque cada um deles trazia perspectiva nessa campanha. A gente chegava em mais pessoas, então a gente aproveitava muito a conexão desses influenciadores com a sua própria comunidade, então isso era muito bom. E aí a gente media muito pelo alcance e o engajamento. Mas, obviamente, você tem outras maneiras de medir esse trabalho. Então, você pode medir a conversão, a aquisição, tudo que o influenciador pode movimentar dentro do seu produto, mas vai depender um pouco da estratégia. Mas eu acho que a grande questão é esse equilíbrio, né? Se eu vou medir, por exemplo, conversão,
será que eu estou entendendo o impacto que esse influenciador tem na minha marca? Será que eu estou conseguindo medir o quanto eu estou chegando em novas pessoas e a minha mensagem está sendo construída com esse influenciador? Então, acho que tem que sempre ter um equilíbrio, a gente tem que medir, mas tem que também entender que tem impactos secundários nessa história. Tava pensando aqui, Felipe, um negócio, a gente tá nessas entrevistas e é riquíssimo, porque eu aprendo muito, né? O Bruno com certeza também. E as métricas, eu sou engenheiro também, então eu me identifico com isso e eu acho que é um diferencial aqui da influência, esse lado da gente ter esse lado de números, de métrica, mas tem uma questão que é as métricas estão gerando um efeito adverso, indesejável no meu entendimento, está criando uma ansiedade do resultado, uma assim, as pessoas não querem mais fazer branding, as marcas querem botar 100 mil reais no influenciador e espera ver 300 mil reais entrando na semana seguinte. Sim. E se não entra, então isso não funciona. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma marca bota 50 milhões no Big Brother, que não mede nada, não mede absolutamente nada. Mas lá eu vejo que funciona, eu sinto que as pessoas falam de mim. Então, assim, em que medida as métricas que são fundamentais ajudam e como é que a gente lida com essa ansiedade, principalmente, muitas vezes, de um CEO, de um C-level, que é um cara de exatas completo e acha que se eu coloco o dinheiro aqui, eu tenho que ter o payback imediato. Como é que a gente cria o Omo do futuro, a Brastemp, né, o Rexona, as grandes marcas, líderes em mindshare, que foram criados totalmente com media awareness, numa época que a gente não media nada. Eu vou trazer como exemplo o desafio que a gente tinha no Canva, que eu acho que ele vai ilustrar muito bem como a gente fez esse equilíbrio. Quando eu comecei no Canva 3 anos atrás, qual era o cenário? Uma marca extremamente conhecida, extremamente consolidada e amada pelo público. Mas a gente precisava acelerar esse crescimento, porque até aquele momento o crescimento tinha sido Product-Led Growth, ou seja, o produto estava trazendo pessoas e retendo as pessoas. Mas isso atinge um patamar, a gente precisava avançar e chegar mais longe. Quais foram as fases que a gente trouxe para esse crescimento? A gente investiu primeiro em performance marketing, porque daí a gente consegue entender exatamente o retorno que a gente tem sobre esse investimento. Então, internamente, fica muito mais fácil de você comprovar esse retorno e conseguir mais investimentos. E eu acho que também é desenvolver a confiança da empresa no seu trabalho, né? Então, como eu estava estruturando um time todo aqui na América Latina e esse trabalho tinha que se provar, começar pelo performance marketing ajudou muito a gente. Então, a gente estruturou os canais, a gente estruturou a estratégia das campanhas pagas, dos criativos, e a gente começou numa estratégia de fase 2 a trabalhar com social, eventos, então a gente começou a ter mais presença orgânica, então seja no social ou seja presença offline em eventos, que isso é super importante também para uma marca completamente digital, eu não tenho ponto de venda. Então eu conseguir estar em eventos me ajuda a aumentar a presença da marca e conexão com as pessoas. Mas é difícil, aí a gente já começa a deixar de mensurar exatamente como a gente mensurava no performance marketing, até a gente chegar na fase 3. E por que a gente investiu tanto em marca se a gente já tinha uma marca muito consolidada? A grande questão pra gente era que naquele momento, o Canva precisava ampliar a percepção do que as pessoas tinham sobre o produto. A gente era muito consolidado, mas com uso muito específico. Funcional, né? Que era do tipo assets estáticos para Instagram. As pessoas viam muito a gente para esse use case de social, mas o produto é muito maior que isso. A gente tem inteligência artificial, apresentações, vídeos, então a gente precisava fazer com que as pessoas conhecessem mais esse produto. E só o performance marketing não ia resolver isso. Então a gente tinha uma demanda muito clara, com um objetivo muito claro, que era aumentar a consideração, ampliar a consideração das pessoas sobre o nosso produto, e só com um branding forte a gente conseguiria atingir esse resultado. Eu sou usuário do Canva e eu vou dizer assim, as pessoas não fazem ideia que hoje o Canva, ele concorre não com o Photoshop mais. Ele concorre com Google, com PowerPoint, com Excel, com Microsoft. Com CapCut. Com CapCut. Né? Assim, as pessoas não sabem. E o empreendedor normal não sabe que ele pode ser o cara a ser o usuário do Canva e ser autossuficiente, inclusive, nas coisas dele, né? O pequeno negócio dele, facilmente ele consegue tocar, porque é muito fácil de usar, né? Sim. O Canva foi desenvolvido por uma necessidade do mercado. Lá atrás, 10, 12 anos atrás, você tinha um ecossistema que para você desenvolver um design, você precisava usar muitos aplicativos. Então você precisava usar 2 ou 3 aplicativos para chegar no resultado final. E só um designer faria isso. Exatamente, com nível de complexidade muito alto. Então você tinha custos altos e o software era caríssimo. O software era caro, era difícil, você precisa investir tempo e dinheiro.
Hoje em dia, quem tem essas duas coisas? Então, é super complicado, ainda mais você falando de empresários, empreendedores que estão começando. Daí o Canva veio para resolver essa questão. E como ele resolveu? Eu vou englobar tudo que é necessidade desse usuário com relação ao design. Então, do começo ao fim do processo, eu vou fornecer ferramentas para que esse usuário chegue no resultado final e o resultado final de extrema qualidade. Então, a empresa e o produto nasceu com essa missão. E hoje a gente faz esse refresh de produto, trazendo mais novidades e incorporando a inteligência artificial, mantendo essa missão. Porque à medida que eu vou trazendo novos produtos para dentro do Canva, eu vou aumentando essa solução, ainda pensando como é que eu faço com que os empreendedores e as pessoas consigam ter uma plataforma de comunicação visual que vai atender elas do começo ao fim, de uma maneira que seja fácil de usar e que garanta um resultado de extrema qualidade. Vamos conectar isso com o que você falou de engenharia, de marketing, com as campanhas, né? Como é que isso se dá na prática, né? Os bastidores de como você fez isso. Eu preciso que a minha marca seja mais conhecida pelo que ela entrega de valor completo, né? Não só atributo funcional, mas o que eu trago aqui quando eu venho com uma Xuxa, com uma Graciane e depois com a Agostinho Carrara? Onde saiu essa ideia? Como é que nasce? A primeira delas foi quem? Foi a Xuxa? Foi a Xuxa, depois a Graciane, mas primeiro foi o Jacan. A gente começa lá atrás com o Jacan. Que ano foi? Foi no ano passado, foi 2025. Foi no início, no primeiro semestre. O Jacan, ele surge como um teste pra gente dessa estratégia que a gente tinha de comunicar e de fazer campanhas. O Jacan, ele surgiu porque a gente tinha uma necessidade muito específica e tudo parte desse objetivo de comunicação. A gente precisava comunicar que o Canva tinha legendas automáticas gratuitas. Isso era um diferencial competitivo muito importante. Dessa campanha que ele mostrava que ele estava falando, o que ele estava falando, né? Porque não dava para entender. A legenda virava viva, então ela era esse ser que andava e esbarrava nas coisas. Então a gente trouxe, a partir de um objetivo de comunicação... Peraí, Felipe. Pessoal, se você não viu esse vídeo com o Jacan, você vai ver agora rapidinho para você entender do que nós estamos falando. Roda aí. Sempre me pergunta como me entende sem as legendas na televisão. Mas não tem sentido, porque sempre tem mais legendinha. Eu estou legendada das minhas palavrinhas. Tá entendendo? E foi assim a vida inteira. Tem gente que acha que é estranha, mas eu acho fantástico. Tem um montão de utilidade. Posso fazer meu prato favorito? Sopa de letrinha. E posso cobrar mais caro no restaurante. Chefe legendada, c'est très chique. Ela me atrapalha só um pouquinho, mas não tem problema não. Combina com minha legenda? Você quer saber como que eu faço isso? É só baixar o app do Canva, que você vai legendar suas vídeos automaticamente. É de graça, vocês estão vindo? Mas você está esperando o quê? Vai baixar o app do Canva e me deixa curtir minhas legendinhas, hein? E aí, a história dessa campanha ela é muito interessante porque a gente parte desse objetivo de comunicação, a gente entendeu que a gente ia contar essa história dessa maneira e ia fazer com que as pessoas entendessem. Essa ideia vem da agência, de uma agência? É interno? Como é que é o processo? É todo interno, a gente não tem agência criativa, a gente tem um time criativo interno e a gente conta com o apoio de produtoras e uma agência de influenciadores para fazer isso acontecer. Mas o time criativo ele é interno. Então essa parte legal. Internamente, e aí eu acho que tem vários pontos
pontos positivos de você conseguir fazer a conexão muito mais rápido. A pessoa respira o negócio, Respira o 24 negócio. e não tá tendo 12 outros clientes. É Exato. só Canva o tempo inteiro. Tem uma vantagem e é um time pequeno. Hoje o time do Brasil tem 16 pessoas no total. No então, marketing como um todo. Marketing e mais ou menos 8 a 10 no time criativo. Então é um time super pequeno para fazer tudo que a gente fez. Aí a gente começou a testar esse formato de campanha. Quando a gente chegou na fase da Xuxa e da Grace, a gente já tinha testado esse formato com o Jacan e a gente ampliou essa história. Qual era o objetivo com a Xuxa e com a Grace? Eu precisava comunicar que o Canva poderia ajudar qualquer negócio a ir mais longe, a ser bem sucedido. Os mais improváveis. E aí é o lance. Porque se eu posso contar essa história pegando uma padaria, desenvolvendo seu cardápio, um salão de beleza, desenvolvendo criativos para o Instagram. Só que essa história, ela é muito óbvia e ela não cria uma conexão. Porque quando a gente pensou na nossa estratégia, o que a gente estava vendo de oportunidade no mercado? Se eu crio uma história boa, se ela tem uma narrativa que é maior que o produto, eu consigo gerar engajamento, comentários e compartilhamentos que vão me dar amplificação orgânica. Amplificação orgânica é mídia de graça. Então, se eu estou falando de uma campanha que o grande objetivo é alcançar mais pessoas, eu consegui me apoiar na amplificação orgânica para chegar mais longe, ele é um super ganho para minha campanha. Então, a gente traçou esse objetivo e daí a gente desdobra. Mas para eu ter esse nível de amplificação orgânica, eu preciso criar uma história que seja interessante. E a gente foi para esse caminho lúdico. Então, se é qualquer negócio que ela pode ajudar, vamos criar qualquer negócio. E pior que eu assistia, por exemplo, da Xuxa e falei assim, esse produto eu acho que ia vender. Se ela tivesse Não, igual os ovos, depois Já agora está vendendo, agora inclusive. Já está vendendo. Mas a grande questão que a gente traz é, a gente parte de um ponto que é um objetivo de comunicacional, o que eu quero comunicar, e aí depois a gente vai trabalhar a maneira que a gente vai comunicar. E aí a gente entendeu que uma estratégia social first era muito importante, que eu precisava comunicar de uma maneira que as pessoas no Instagram, no TikTok, parassem para olhar essa campanha. A gente vai falar sobre esse assunto de social first, que é bem interessante, mas eu queria entender como é que essas campanhas de branding conectam com resultado. Não necessariamente performance de venda, o que mas que vocês também medem? isso. Então, a gente mede para essa campanha, obviamente, por ser uma campanha de awareness, a gente vai medir Alcance. awareness e consideração para produtos específicos que a gente está trazendo nessas Você sabe campanhas. alguns números de cabeça? Tipo, quantos milhões de views Agora no você total? pode falar, né? Não número de grana, mas de views, de... A gente, por exemplo, na campanha da Xuxa e da Grace, a gente só nos canais orgânicos, a gente teve 146 milhões de visualizações. É muita coisa. Com 12 milhões Em de mídia engajamento. de valor, é o tal do Earned Media Value. Se for converter, dá para fazer essa conta. A gente faz a conta, bota aqui nos captions, para vocês terem uma ideia. O que significa isso? Se essa mídia toda fosse comprada, quanto que o Canva teria gasto? Tá? Acho que vale a pena fazer essa conta para o pessoal entender financeiramente do que nós estamos falando. É muita visualização. Isso só no orgânico. Isso só no orgânico. Depois vocês impulsionaram. Sim. E é muito interessante a gente pensar que é o seguinte, a gente está falando de um resultado orgânico de uma publicidade. Então não é que a gente tinha um conteúdo de entretenimento, geralmente público, música. o cara pula. Exato. Então esse era uma das barreiras que a gente tinha na nossa estratégia. Eu tenho que desenvolver uma história que ela seja tão boa que ela faça com que as pessoas queiram assistir. E aí, Felipe, vou falar assim, cara, aí você está pensando assim, uma publicidade que todo mundo quer assistir até o final. Você não sabe, de novo, do que nós estamos falando, vamos botar aqui a publi da Xuxa para vocês terem uma ideia. Oi, baixinho! Eu sei que você cresceu, mas eu continuo pensando em você, viu? Chegou a linha XSPA, Xuxa só para adultinhos, para a vida adulta voltar a ser divertida. Você fica remoendo seus erros do passado, deitado na cama e não consegue dormir? Chegou o Xuxa, o chá da Xuxa, o único com camomila e glitter para vozes na sua cabeça finalmente fazerem... Tá sentindo seu casamento cada vez mais distante? Resolva esse problema com a camiseta de reconciliação da Xuxa. Você e seu almozão vão ficar mais juntinho do que nunca. Mas se isso não funcionar, também temos os papéis de divórcio da Xuxa, com cheirinho de morango, figuras para colorir e tudo que você precisa para decidir quem vai ficar com o carro da Xuxa. Ai, com o apartamentinho da Xuxa. Ei, não para por aí. Para deixar a vida adulta ainda mais divertida, temos também preenchimento da Xuxa.
chuveiro elétrico da Xuxa, a resistência de chuveiro da Xuxa, o cheque especial, macaco hidráulico da Xuxa, plano de saúde. Ai, gente, tive uma outra ideia. Vem cá comigo. Vem, Tchutchuco. Vem. Air fryer da Xuxa. Ó. Air fryer da Xuxa. Vai ficar show, hein? Bora, gente, bora gravar. 3, 2, 1 e... Quer criar seu novo sucesso? Faz bonito com Canva. Bom demais, hein, cara? Ela ficou muito bom, né? E é Eu interessante... já vi umas 3, 4 vezes e quando passa eu assisto de novo, que é muito divertido. E você sabe o legal desse filme? É que a gente trouxe a Xuxa como a Xuxa. Esse é um ponto muito importante quando a gente desenvolveu todas as campanhas. É a gente pegar o personagem, a celebridade e respeitar a história dessa celebridade. A Xuxa, ela tá representada como ela, como a gente conhece ela. Então a gente trouxe o palco que parecia o palco dos programas da Xuxa. A gente trouxe as roupas que Essa conectavam. produção custou uma nota, hein? Tudo custou muito caro, mas deu um resultado bom, isso que é o importante. E como é que é lidar? Eu tenho essa curiosidade. Tu chega assim, vamos lá lidar com a Xuxa, celebridade, a Xuxa de boa. A Xuxa é excelente, é uma profissional, assim, a gente ficou muito impressionado, e eu, né... Porque quando a gente foi fazer as gravações, o nível de comprometimento, é uma pessoa super simpática, super aberta, e ela tem experiência de TV, né? Então ela faz as gravações assim, ela tira o Não texto precisa gravar várias rapidinho. vezes. Não, e Vai de ela primeira. mesma, ela faz várias vezes o mesmo texto. Então ela já faz uma vez, faz a sequência. Então foi muito fácil gravar com a Xuxa, porque ela tem essa experiência de câmera, de palco. Então foi muito interessante. E a gente sentiu que ela estava se divertindo, porque, como eu falei, trouxe a Xuxa de volta, trouxe a Xuxa que todo mundo conhecia, e trouxe a Xuxa que ela A mesma Xuxa dos baixinhos, performou. é. Exatamente. Então a gente sentiu que, assim, ela super entrou na campanha, ela gostou, porque ela era ela representando ela mesma. Ficou muito legal. E aí, quando você vai pra Graça e Ovos, é o inusitado, é o inesperado. Acho que esse parou realmente a internet. Esse parou a E internet. até o nome, né? Graciovos. Graciovos. Ficou muito bom. É, esse nome. mas quando vocês pensavam assim, cara, isso vai parar a internet? Como é que vocês planejavam isso? Como é que foi a execução disso? Claro, eu acho que assim... Em termos de viralização e volume, o Graciovos foi mais do que a Xuxa? Foi maior, mas porque ele teve uma estratégia diferente também. O que a gente fez com a Graciovos? A gente lançou a marca da Graciovos sem falar do Canva. A gente lançou a marca Graciovos com vídeo de lançamento, Instagram... Pra parecer que era verdade. Exatamente. Eu sempre falo, o produto não era real, mas o lançamento foi. Então a gente tinha... unboxing de influenciadores, a própria Graciane criando conteúdo. Então, o produto, o lançamento foi todo feito para que as pessoas realmente acreditassem que a gente estava fazendo esse lançamento desse produto, que ele era real. Então, a gente ficou 24 horas com isso no ar e foi muito interessante porque aí O pessoal desconfiava. E aí é um grande ponto que é o seguinte, eu chamo de absurdo possível. Quando você cria algo que é muito absurdo, mas ele também tem margem para ser possível, tanto foi que a Graciane lançou a marca de ovos, você gera debate, você cria essa atração que faz com que as pessoas queiram comentar, queiram compartilhar, discutam entre si. E isso tudo vai ajudar muito no engajamento e na amplificação orgânica. Então, quando a gente fez esse lançamento da Graciovos, ficou 24 horas sem falar do Canva, a gente deixou a conversa acontecer. E a conversa aconteceu em níveis que a gente não previa. Mas a gente entendeu que a gente estava mexendo com gatilhos muito interessantes da internet. Eu estava mexendo com o mundo fitness e eu estava mexendo com marketing e mercado de luxo. Então, essas duas pessoas, esses dois nichos, todos os influenciadores desses nichos se sentiram obrigados a comentar. Todo mundo fez react. A gente conseguiu muita gente fazendo react da campanha. Então, em 24 horas, eu cresci muito. A gente teve, assim, 30 milhões de visualizações nessas 24 horas. E quando a gente entendeu que era o momento que a gente já tinha pensado, 24 horas é um time frame bom para deixar todo mundo comentar, e a gente chegou nesse nível de engajamento, a gente virou a chave e falou que era o Canva. Daí a gente lança o vídeo da Graciane revelando que tudo tinha sido criado no Canva, e esse vídeo em 12 horas tem 7 milhões de visualizações. E claro, vamos ver esse vídeo também, que a gente ainda não rodou. Roda aí a Graciovos, essa publi... Absurdo possível, como é que é esse? Absurdo possível. O absurdo possível. Vocês viram que eu criei minha própria marca de ovos? Um sucesso, né? O estoque acabou em 24 horas, gente.
Tá, eu admito. Fui eu que acabei com o estoque em 24 horas. Mas eu não tive culpa. A marca ficou irresistível. Vocês sabem que eu tenho uma quedinha por um belo visual. E sabia que fui eu mesma que criei tudo isso sozinha? Tá bom. Vocês fizeram os ovos. Mas o logo, tudo da minha marca e até o vídeo de lançamento, fui eu que fiz. Viu? É tão fácil fazer bonito que até você consegue usar. Baixa o Canva e faz bonito. Você vai comer isso aí? Bom demais também, Felipe. Tem um ponto interessante desse vídeo, que eu não sei se vocês repararam, mas assim, as galinhas são reais, tá? Então, é muito interessante porque a gente tinha galinhas e assim, eu não vou saber dizer o nome das raças, mas eram raças especiais, vindas de não sei onde, e a gente tinha elas no set. Então a gente tinha que meio que acomodar o humor das galinhas na gravação, e a Graciane foi excelente em conseguir manejar essas galinhas, porque ela tava, de repente, segurando, fazendo o texto, gravando, e a galinha queria voar, queria sair. Então, às vezes, ela até se assustava, assim. Ou a gente tinha algumas cenas que a gente precisava fazer com que as galinhas olhassem numa direção, se comunicassem. Então, assim, deu um trabalho extra porque a gente usou galinhas Teve de um verdade. treinador de galinha? Elas são treinadas já, assim. Então, Caraca, tem... eu nunca podia imaginar. Uma publi com que teve uma participação especial, uma das estrelas foram as galinhas. Terceiro grande case, Agostinho Carrara. Mas antes de você falar dele, eu queria que você comentasse um pouco que esses três parecem os quatro, né? Parece que eles são vêm de um mesmo framework, mas eles são diferentes entre eles, né? Tem compostos diferentes, né? Tanto do Jacan, Xuxa, Graciane e Agostinho. Parece que é uma grande coisa, mas assim, tem diferenças entre eles, né? Qual é a diferença entre os três primeiros e que entra agora no Agostinho também? Eu acho que o que liga todos eles é a nossa intenção de trazer histórias que conectassem com os brasileiros num aspecto cultural e emocional. Exatamente. Nostalgia até. Mas desde o Jacan, o Jacan não tem nostalgia, mas ele tem conexão cultural. Qual é o grande ponto? É a gente entender o Brasil e mostrar que a gente entende. O Canva, ele é uma marca... O Canva vê o Brasil de uma forma diferente? Então, o Canva, ele lá atrás teve todo o crescimento orgânico, então a gente está no Brasil há mais de 10 anos, teve todo esse crescimento orgânico. Ele encontrou um product market fit perfeito, então um produto extremamente fácil de usar, extremamente barato, com uma versão freemium, onde no mercado de empreendedores que precisam resolver tudo, da parte de vendas, marketing, RH, eu entregar uma ferramenta que permite com que esse empreendedor faça algo de extrema qualidade por um preço muito baixo ou até de graça, foi um product market fit perfeito. Então a gente teve um crescimento orgânico muito impulsionado por isso. Mas quando a gente está nesse momento atual, eu tenho uma marca que é muito amada pelo Brasil. E para eu conseguir alavancar ainda mais esse sentimento, eu preciso mostrar... Claro, eu preciso mostrar que o Canva também ama e entende o Brasil. Mas para eu criar essa conexão emocional, eu preciso mostrar que eu entendo a história do Brasil. Que eu entendo o que está acontecendo e eu entendo o brasileiro. Então a gente se aproveitou muito do nosso tom de voz mais divertido, de uma marca que ela não é tão rígida, para construir essas campanhas. Então o que une essas campanhas é essa conexão com a cultura brasileira. É dar voz... Relevância cultural, né? Exato. A frasezinha do momento também. Não, é super isso. E é também dar voz a tudo que está acontecendo na internet. Então todas essas campanhas... a gente viu que elas tinham repercussão na internet. As pessoas, por exemplo, a da Xuxa. Por que a gente trouxe a Xuxa? Tem a questão de nostalgia, mas tem a questão que é, logo agora, na minha vez que eu virei adulto, as coisas estão mais difíceis. Daí a gente traz a Xuxa pra dar esse abraço e fala, nos Xuxa baixinhos, só né? pra adultinhos, porque agora são adultos. Então agora eu criei produtos pra vocês. Então, eles sempre têm uma conexão com uma conversa que tá acontecendo na internet. O Agostinho, ele tem muito a questão de nostalgia, ele tem muito uma questão de conexão com o brasileiro. Ele representa de alguma forma o brasileiro que tá lá lutando pra tentar dar certo. Eu adorava o Agostinho, cara. Sabe, eu tenho que te confessar um negócio. Meu grande sonho era ser o Agostinho. Ah, é? É. E você conseguiu realizar esse sonho? Eu vou fazer isso agora. Sonho realizado! Virei o Agostinho, cara! Aí, ó. Rapaz, tô igualzinho ele, só tem a mesma... Tem bem menos barriga do que... Caraca, meu táxi tá aqui na porta, tá bom?
Legal. Vamos continuar agora com Vamos. Agostinho Carrara. Exatamente. Né? Agora foco total no Agostinho, que está personificado aqui na nossa frente. E aí, qual foi? A gente viu que em Xuxa, em Grace teve estratégias diferentes e para Agostinho também uma estratégia diferente. Foi. A estratégia do Agostinho, ela tem... Como é que foi negociar comigo, cara? Foi muito bom. Foi muito bom. O próprio Pedro Cardoso tinha muito interesse em fazer essa campanha. Acho que o sucesso que a gente teve com Xuxa e Grace ajudaram a gente a mostrar o quanto a gente cria histórias que respeitam esses personagens. Então, trazer a Xuxa como Xuxa só para adultinhos e a Grace contando a história dos ovos, mas trazendo muito da personalidade dela, ajudou a gente a vender essa ideia, né? A trazer a ideia de que o Agostinho ele ia ser muito bem representado. Não ia só ser uma campanha publicitária. Porque no final das contas, o Agostinho nunca tinha sido liberado para fazer campanha publicitária. Essa foi a primeira vez que ele fez. Imagina o processo para você conseguir um convencimento desse. Não foi fácil. É um processo complexo, porque a gente está falando de direitos autorais e a gente tem vários envolvidos nessa história, mas foi um processo que, assim, deu trabalho, deu certo e deu muito certo. E valeu muito a pena, porque no final das contas, a gente sabia que o Agostinho era esse personagem que conectava com as pessoas, conectava com os brasileiros e ele ia gerar o engajamento que a gente esperava. Porque o que a gente mais tem visto é pessoas pedindo para ele voltar, para ele fazer uma série. Tinha essa saudade do Agostinho. Mas não só essa saudade do que a gente viu no passado, mas um dos indicadores também pra gente de que isso ia ser um sucesso é porque até hoje a gente vê memes do Agostinho, seja no Instagram, no TikTok. Então, é uma conversa que ela tá acontecendo, independente do que a gente tava fazendo. A gente deu voz pra essa conversa, né? Demais mesmo. A gente tá falando de E eu acho que não, repercussão. vamos lá. Demos voz a essa conversa, deixa o pessoal entender a voz da conversa também um pouquinho aqui. é Coloca o verdade. vídeo do Agostinho, Sim. gente. E o Brasil parado esses anos todos se perguntando, cadê Agostinho Carrara? Sumiu, que sumir nada, rapaz. Tô de Alcântara, Vila 3. Lá em Vila 3 ninguém some, não. Tô fazendo dinheiro, amigo. Dinheiro, mas não é dinheiro. Ah, fez dinheirinho, ganhou dinheirinho. Não. Dinheiro. De não querer falar mais de dinheiro. Quem fala de dinheiro é quem não tem. Quem tem, gasta. Mas pra ganhar dinheiro, você não pode viver da glória do passado, segundo minha concepção. Você tem que estar atualizado. E pra estar atualizado, eu agora tô trabalhando com as coisas que eu nem sei bem o que é. Tô trabalhando com trend, tô trabalhando com coach, tô trabalhando com influência digital, isso aí não faço a menor ideia do que é. Mas, meu amigo, a partir de hoje, primeira mão, hein, vou dizer pra você, eu vou lançar uma empresa com esperança. Isso vai ser a maior empresa do mundo, talvez até do Brasil. Meu Deus do céu. Opa. Eu sempre soube, opa, caramba, que eu tinha uma veia artística, sempre soube disso. O problema é que a minha cabeça não dá conta da inteligência que eu tenho dentro da minha própria cabeça. Eu tinha que ter, quer ver, ó, 2 cabeças para eu poder me entender. Por exemplo, você pede para mim para eu desenhar um táxi. Cara, eu imagino o táxi perfeitinho, mas exatamente como é um táxi. Dá licença de eu usar o seu bloco só para eu desenhar um táxi aqui rapidinho. Rapaz, eu vejo o táxi perfeito, na proporção, bonitinho, antena, lanterna, mas quando eu entrego, o que eu entrego é isso aqui. Nada a ver com o que eu tenho dentro da minha cabeça. Mas eu garanto para vocês, isso vai mudar e daqui a pouco. Já mudou, afinal, não existe problema criado por Agostinho Carrara que Agostinho Carrara ele mesmo não possa resolver. Já que estamos vivendo um momento histórico, finalmente a tecnologia chegou ao ponto de atender as exigências exigentíssimas de Agostinho Carrara. Eu finalmente, amigos, encontrei um modo de me expressar. Ô, cuidado do degrau, irmão. E agora eu apresento para vocês a maior realização da minha vida, a Carrara Modas. Meu Deus do céu. Que emoção. Ó o cliente, ó o cliente, ó o cliente, ó o cliente. E isso aí passou. Nem tô 200. Carrara Modas, roupa pra você que não nasceu com essa minha habilidade combinatória de estilos. Olha, experimenta essa aqui que vai ficar ótima, tá vendo? Roupas esportivas, roupas mais formais, roupas relaxadas. Pra que você vai ter que escolher entre 2 estampas se você pode ter todas numa roupa só? Carrara Modas, roupas de bom gosto pra você que não tem tanto. E o melhor, com todas essas coisinhas bonitinhas que as marcas de luxo têm, olha isso aqui, catálogo, cartão de visita, website, tem website, perfilzinho de internet, cartaz, tem até carimbo, rapaz, olha que maravilha. E o melhor, tudo isso aqui foi feito por mim sozinho, fiz toda coisa linda, minhas ideias, cara, indo pro mundo, eu que fiz sozinho. Não,
Vem cá, deixa eu falar a verdade. Por favor, vem cá. Vai tomar um cafezinho que eu tenho que falar a verdade. Eu não fiz nada sozinho. Eu montei um esqueminha com a IA do Canva. Rapaz, negócio de inteligência artificial, mas tá demais. E é muito fácil de usar. Você pode falar, é só falar. Quer ver? IA do Canva. Faz pra mim um post da minha marca, né, Carrara Modas, mas não faz assim elegante demais que fique parecendo assim que não fui eu que fiz. Mas também não faz esculhambado demais pra ficar parecendo que fui eu que fiz. Faz aí. Olha lá. Meu Deus do céu. Aqui, é muito rápido e é muito bom. E você ainda pode editar. Você mete o dedinho aqui e você modifica. Te entrega pronto, mas você pode melhorar, mudar de ideia, tá entendendo? Rapaz, e o pior é isso. Esses caras são os otários. Eles dão de graça. Eu, se fosse minha Canva, meu Deus do céu, eu cobrava era caro por esse serviço. Opa, não, entra aí. Eu já tô de saída já. Pode entrar. Fica à vontade. Tá bonita essa em você, hein? Vai ficar ótimo. Inclusive, se você estiver aí sem fazer nada, eu tenho uma proposta pra você. Você quer ganhar um outfit original da Carrara Modas? É muito fácil. Basta você entrar em carraramodas.com, que a IA do Canva vai transformar você e você vai virar, quer saber? Um modelo original da Carrara Modas. Aí você publica o vídeo e marca @Canva Brasil. Agora, tem que publicar. Você tem que publicar, porque eu quero a tua publi, né? Sou generoso, amigo, mas também tô na luta. A vida é braba pra todo mundo. Tava agora no trocador, entrou um cara lá. Que demais, né, cara? Sensacional. Foi muito E a estratégia foi diferente, né? O Grassi foi aquela coisa surpresa, né? E o Agostinho já teve uma estratégia com influenciadores bem mais forte, né? Então, a estratégia da Grassi, ela foi muito a gente criar essa marca falsa que foi divulgada, que criou esse engajamento e depois a gente faz a virada de chave para o Canva. Com o Agostinho foi diferente. A gente já lança o Agostinho como garoto propaganda do Canva. Mas a gente lança em um vídeo de 4 minutos, de mais de 4 minutos, para a gente contar a história dele. Era importante que a gente trouxesse esse personagem, que ficou tanto tempo fora do ar, e a gente trouxesse ele contando essa história. Onde é que tá o Agostinho? Quem é ele agora? Então a gente precisava de tempo para contar essa história, tanto que o vídeo tem mais de 4 minutos, mas a gente precisava atualizar. Então, Agostinho agora que tá tentando ser influenciador, que lançou sua marca de modas, e ele voltou por quê? Porque agora, com a inteligência artificial do Canva, ele vai conseguir realizar os sonhos dele. Agora o negócio dele vai dar certo. Agora vai. Então, essa era uma narrativa que a gente precisava construir. Então, a estratégia foi associação e colaboração com a Globo. Os vídeos foram lançados em parceria Canva e TV Globo, pra gente dar voz a esse personagem que estava lá na Globo. Então, a gente traz de volta nesse lugar, nesse ambiente. Então, tem algumas estratégias diferentes. Outro ponto diferente é que a gente... Com a Grassi e com a Xuxa, a gente tinha air fryer da Xuxa e a gente tinha a caixa de ovos da Grassi. Esses foram 2 produtos que a gente criou de verdade, eu tenho eles em casa, mas que a gente não distribuiu para o público, a gente só divulgou através de influenciadores. Agora, a camisa, a gente fez uma promoção onde os 1000 primeiros que usassem o filtro de inteligência artificial do Canva ganhariam a camiseta. E a gente teve esses filtros de inteligência artificial da campanha do Agostinho, foram os mais usados no mundo, o primeiro e o terceiro, no mundo do Canva, comparando com qualquer outro filtro, na primeira semana da campanha. Então a gente conseguiu fazer com que as pessoas realmente usassem a plataforma, entrassem no Canva, e a gente conseguiu ter um aumento de uso de um produto super novo, né? É uma métrica de resultado. Exato. Inclusive, uma pergunta, esse tipo de campanha, de usar os personagens, que vem um pouco de tudo que a gente falou, conexão cultural, é uma coisa de outros países também? É um alinhamento? É uma sugestão global? É uma coisa de Brasil? Quando eu entrei 3 anos atrás para formar o time de América Latina, a gente teve muita liberdade criativa. A estratégia, a gente estava montando times internacionais porque cada região entende muito bem o seu mercado. E o Canva deu muita liberdade para a gente conseguir definir a estratégia, para a gente entender o que era melhor para a região e como a gente ia desdobrar essa estratégia. Quando a gente trouxe o Jacan, quando a gente trouxe Xuxa e Grassi, obviamente a gente teve aprovações internacionais, e aí é muito interessante a gente explicar quem é Xuxa, quem é Grassi, quem é Agostinho. É porque eles não entendem, né? Óbvio, não tem essa conexão, né? Mas eu acho que é interessante que é um exercício, inclusive, bom pra gente refletir, mas quem ele é?
o que ele representa. Exato, com quem ele está conectado. Então foi um exercício muito interessante para a gente passar por essas aprovações, mas a gente tinha muita liberdade. Deu medo do resultado? Vou fazer isso aqui, vou gastar esse dinheiro todo, e se isso não vai flopar? Do Agostinho teve um pouquinho porque o Pedro Cardoso ele tem um posicionamento político bem claro, né? Isso é uma coisa que a gente tem discutido bastante aqui. Alguém lembrou desse posicionamento político? Não. Esse não foi um ponto Parece que o Agostinho é um outro cara e o Pedro Cardoso é outro cara. Mas a gente traçou uma estratégia muito clara e a gente trouxe o Agostinho, né? A gente trouxe o personagem para essa narrativa. Então, ali nos vídeos, em todas as campanhas, né? Todos os criativos que a gente desenvolveu, a gente está trazendo o Agostinho. E o Agostinho, ele é amado pela população. A gente, assim, teve uma repercussão muito positiva. As pessoas estão pedindo a série de volta. Então, a gente se preparou para todos os cenários, mas o cenário foi o mais favorável e positivo nesse momento. E que vocês usaram outros influenciadores para trazer a roupa, né? Como a gente faz o uso de influenciadores, né? Em todas as campanhas a gente sempre traz criadores de conteúdo que vão ajudar a gente a conectar com outros nichos e amplificar a campanha. Porque eu consigo dar mais tempo de vida nessa campanha. A partir do momento que eu tenho a minha campanha principal, mas eu tenho influenciadores criando vídeos sobre essa campanha, eu consigo fazer com que a campanha dure mais tempo, porque eu tenho novos lançamentos, eu tenho novas narrativas. Cada criador, ele tem a base da história do Agostinho, mas ele vai contar do seu jeito. A gente tem muitos criadores que contaram a história da roupa de maneiras diferentes. Então é muito interessante que a gente consegue dar mais vida, mais tempo para essa campanha e a gente consegue conectar com audiências diferentes. Então, por exemplo, para a campanha do Agostinho, a gente usou 3 nichos principais. Nicho de moda, obviamente, a gente está lançando a Carrara Modas, então a gente pegou muitos influenciadores de moda que fizeram Get Ready With Me, clássico. A gente pegou Gen Z, que é um público que a gente quer se aproximar, era um público que era importante para nossa campanha, e a gente também pegou influenciadores que eram mais massivos, que a gente queria gerar mais alcance, comunicar de uma maneira mais massiva. Então a gente trabalhou dessa estratégia para fazer esse desdobramento da campanha. A gente falou tanto do Canva também, a gente também tem um bastidor aqui, né? Vou mostrar o Canva, que a gente também usa aqui, né? Olha só. Tudo feito em Canva. Olha feito em Canva, isso, tá bastidores reais do Canva sendo tá falando bastidores aqui do Canva, vamos falar bastidores aqui também do podcast. A gente usa o Canva aqui, ó, pra colocar. Bom. Bom, mas que a gente pode falar também de uma outra coisa que a gente usou muito o Canva para realizar e comunicar para vocês, aproveitar e avisar. Dia 4 de novembro, vem aí o maior encontro da influência digital da América Latina. Influence Me Experience na sua 2ª edição, 2.000 participantes no Tokyo Marine Hall, uma das maiores casas de espetáculos do Brasil. Um dia inteiro de atividades, conteúdos, aprendizados, reunindo os maiores nomes do marketing com os maiores nomes da influência digital e os fãs. Nós teremos à noite, durante a programação noturna, que é a cerimônia de entrega do Prêmio Influence Me, que acontece dentro do Influence Me Experience. Nós teremos 1.000 fãs também assistindo tudo. Se você trabalha com marketing, trabalha com influência digital, quer aprender com quem está construindo, assim como o Felipe, inclusive o Felipe está convidado a participar. Estarei lá. Você acabou de passar, a gente faz esse podcast aqui, vira uma espécie de um teste. Para ver. É uma entrevista pro evento. Uma entrevista pro emprego. Ótimo. Foi aprovado? Foi aprovadíssimo. Tá bom. Aprovadíssimo. Então, aprovado. Está convidado oficialmente Perfeito. para participar e palestrar no palco. A gente define. Então, se você quiser ver profissionais nível Influence-me, como é o caso do Felipe aqui, entra no site, o link está aqui no link aqui em cima, na descrição do vídeo, no comentário fixado. Vai lá ver as palestras, ver as diversas experiências que a gente tem lá dentro, garante seu ingresso e a gente se vê no dia 4 de novembro no Influence Me Experience 2026. Vai ser bom demais. Vamos para os nossos quadros agora, né? A gente também tem quadros. Vamos... No primeiro quadro a gente tem até uma vinheta. Ótimo. Like ou dislike. Você vai ter que... Agora com a roupa do Agostinho. Você vai ter que dar like ou dislike, ó. Tá só bom. No que a gente vai falar aqui, ó. Tá bom. Like ou dislike. Por exemplo, a gente vai mandar uns negócios aqui e você diz like ou dislike. Se você achar que merece algum tipo de justificativa, que seja rápida, que tem uns 48 like ou dislike. Mentira. Eita. Não, mentira. Tá, não. Primeiro, né? UGC pago. Like. Sabe por quê? Porque no final das contas, eu acho que é uma necessidade do mercado. A gente, obviamente, o UGC era para surgir naturalmente, mas a gente entende que as empresas precisam ter vídeo, conectar com a sua audiência. E é uma necessidade que o mercado tem e a gente está dando oportunidade para os criadores. Por isso, para mim, é um like. Concordo. Publicidade só na TV aberta.
É o seu dislike. Eu acho que a TV tem um canal, é um canal super importante, mas o social, ele traz alguns elementos como amplificação orgânica, conexão. Que outro canal você consegue ter comentários da audiência nas suas peças? Então eu acho que eles são complementares. CEO influencer. Like. Eu acho que não sempre, acho que não funciona sempre, mas eu acho que alguns CEOs, eu ia dizer alguns influenciadores no final são, mas alguns CEOs funcionam muito bem para alguns mercados. Eu acho que a gente tem o caso da CIMED, por exemplo, que faz com que você queira acompanhar, vira quase uma novela aquilo, né? E no final cria uma super conexão com a marca, deu super certo. Mas acho que tem que ser usado estrategicamente. Com certeza essas campanhas que você fez vai ganhar prêmio, né? Mas campanha é para ganhar prêmio. Ah, isso é dislike. E aí eu vou trazer aqui uma experiência que eu tive logo no início da minha carreira. Foi quando chegou uma peça para eu aprovar e disseram... E eu falei assim, mas essa peça eu nunca vi, pra que é? E falaram, não, é pra gente se inscrever no prêmio. Aí eu falei, mas quando é que a gente roda? Nunca. Aí eu fiquei, não, eu não acredito que isso acontece. Essa é feita para prêmio mesmo, ela nem existiu. Mas por falar que em coisas que não existem, conteúdo para rede social criado 100% por IA. Tô em dúvida. Sabe por quê? Eu acho... permitido isso? É permitido. Arnaldo, vou aqui, ó. Permitido. Arnaldo, pode isso, Arnaldo. Vou dar meu like, porque eu acho que tecnologia tem muitos aspectos que a gente tem que incorporar, mas eu vou dar meu dislike numa questão que é o seguinte... A tecnologia está aí para facilitar o processo, mas o aspecto humano ainda é muito importante. Então, eu acho que tem que existir um equilíbrio. Acho que tem momentos que vai funcionar e momentos que não vai funcionar. E aí eu acho que as marcas têm que entender muito bem e ouvir muito a sua audiência para entender qual é o momento de usar, qual não. A gente teve campanhas como a da Coca-Cola de Natal, que foi um fracasso, né? 100% IA e não representava e tinha uma expectativa super alta. Então, acho que tem que balancear muito bem. E eu acho que assim, um último aqui. Influenciador que promove bet. Dislike total. Para mim, o grande ponto do influenciador, do criador de conteúdo, é se conectar com a sua audiência. E aí ele tem que ter responsabilidade sobre o que ele está divulgando. Não adianta mais no mercado e no momento que a gente está, o influenciador e o criador não se responsabilizar sobre o produto que ele está influenciando a compra. Então, para mim, é dislike total. Não acredito que isso deveria ser estimulado de maneira nenhuma. Boa. Muito bom. Acho que a gente agora pode passar rapidamente aqui sobre Social First, falar um pouquinho Exato. mais Social First. Exato. Tem uma primeira pergunta? Tem. Você falou já um pouquinho sobre esse termo social first. Eu queria que você trouxesse pra gente o que é, como é que você trabalhou isso e qual a sua visão. O que é o social first de verdade? Claro. Social first, quando eu falo, é quando a gente pensa no social, no desenvolvimento das nossas campanhas. Quando a gente traz o social para narrativa, para a estrutura da campanha. Então a gente vai desenvolver uma campanha pensando como é que ela vai funcionar melhor nas redes sociais. Onde isso se desdobra? Primeiro, na questão da narrativa. Eu preciso construir uma história que ela seja maior que o produto. Eu preciso construir uma história que as pessoas queiram assistir. Então, ao invés de construir um anúncio que logo de cara traz a minha marca, que logo de cara traz o meu logo, a gente cria uma história, a gente conecta com as pessoas. E aí depois eu vou desdobrando em outras peças e outros criativos que pouco a pouco vão trazendo mais o produto e mais a marca, mas de um lugar que eu já gerei esse engajamento lá no início. Então tem todo o aspecto da narrativa, tem um outro aspecto importante que é o desdobramento da campanha. Geralmente, quando a gente fala de uma campanha publicitária, ela vai ter uma grande peça que vai veicular em todos os lugares a mesma peça e é isso. A gente, quando desenvolveu as nossas campanhas no Canva, por exemplo, a do Agostinho, a gente tinha 11 vídeos. E eu não estou contando bastidores, a gente está falando só de vídeos com o Agostinho. Por quê? Porque eu lanço um hero video que vai contar essa narrativa, vou desdobrando essa história em mais oportunidades de falar sobre o produto e aproveitar para ter mais pontos de contato com a marca, né? Das pessoas com a marca. Porque no social, eu não tenho limite. Eu posso botar 11 vídeos no ar e não tem nenhum problema. E não tem os 15 segundos da TV, os 30 segundos. Exato. Você fez vídeo de 4 minutos. Pô. A gente fez 4 minutos e daí depois a gente tem vídeos de 1 minuto e meio. A gente tem vários formatos. Porque mais importante do que o tempo do vídeo era essa história está interessante para a pessoa querer ver até o final. E aí, assim, a gente determinava o tempo. Então, quando a gente fala de social first, tem essa questão da narrativa, tem a questão do desdobramento e no final das contas, por que disso?
A amplificação orgânica que a gente consegue trabalhando muito bem o social é earned media. Então eu tô lá com as pessoas gerando engajamento, gerando comentários, compartilhando essa campanha, eu tô fazendo com que essa campanha chegue ainda mais longe. Os reacts que a gente teve com a campanha da Grace foram fantásticos. Então a gente consegue realmente fazer uma conexão muito maior e chegar mais longe, tanto em níveis de alcance quanto de engajamento. Tá aí uma coisa que a IA jamais faria. E aí eu pergunto, social first e TV first, morreu? Eu não digo que morreu, eu acho que pode funcionar para agonizando. algumas. Eu acho que pode funcionar para algumas marcas em alguns momentos, mas eu acho que se você prioriza a TV, você perde algumas oportunidades do social, né? Então o que a gente estava falando Mas anteriormente. vamos lá. A TV Globo, no final dos anos 80, 90, tinha média, eu sei porque a gente tem uma palestra de conteúdo, média de Ibope chegava a 40 pontos. Atualmente a média de Ibope está em 12 pontos. A mesma TV Globo. A audiência da televisão agora é majoritariamente de pessoas idosas, classe C e D. A turma mais nova e a turma de poder aquisitivo maior, que tem acesso a streaming, Netflix e tal, praticamente, meus filhos, por exemplo, nunca conectam. Eu tenho filho de 25, de 19, de 15 anos, né? Então, assim, nós estamos num mundo que 80% da população brasileira está nas redes sociais. E não é mais isso que está nas televisões. Não parece um pouco desperdício de verba botar aquelas verbas milionárias, 70 milhões numa cota de patrocínio do Big Brother? E enquanto que se com 70 milhões você compraria a internet brasileira por um ano inteiro? Aí eu acho que tem um ponto que é complementaridade. Eu acho que assim, a TV ela não vai ser o primeiro canal que você vai escolher, até pelo custo que ela tem. Antes você tem que dominar a internet. Mas existem marcas que eu acho que já dominaram a internet, elas precisam extravasar para outros canais. Elas precisam fazer com que a marca delas apareça em outros lugares. Tem uma questão que, assim, por exemplo, quando a gente fala do Big Brother, o Big Brother, ele traz uma outra segmentação. Ele traz um público mais novo, ele traz o que você falou agora do demográfico da TV atual. O Big Brother, ele dá essa quebrada, ele consegue trazer mais pessoas. Mas eu acho que a questão é, quando é que faz sentido para a marca? Eu acho que não faz sentido de primeira. O social, ele traz muito mais oportunidades, inclusive de segmentação, né? Eu consegui segmentar para o público específico, eu consegui medir isso de uma maneira melhor, mas eu acho que existem marcas muito grandes que já usaram muito bem do social e precisam ter outros pontos de contato. E aí são marcas massivas, que precisam chegar num público muito abrangente, e aí começa a fazer sentido. Mas eu acho que tem uma quebra de expectativa, porque realmente é um canal que ele chama atenção, mas é nesse lugar de uma marca muito consolidada, que já está muito à frente e precisa chegar em todo mundo. Senão não faz sentido mesmo. Tá na hora da gente fazer outro quadro que é isso ou aquilo, então, né? Isso ou aquilo. Esse quadro é o seguinte, nós vamos te apresentar situações, Tá. na medida do possível, difíceis de escolher, mas você tem que tomar uma posição. Perfeito. Não vale ficar em cima do humor. Não posso botar no meio. Não pode tá bom. dizer, não, aí não dá. Não sei o quê. Você tem que escolher, tá certo? Bom. O nome do quadro, inclusive, era Escolhas de Sofia. Tá. Até por curiosidade, você conhecia essa expressão, Escolhas de Sofia? Sim. Tá vendo aí, sim. pessoal? Conhecia, é uma Eu escolha acho que muito isso entrega a idade. Isso entrega idade, Porque eu perguntei, ninguém sabia, eu fui voto entrega vencido idade. e virou esse negócio de isso ou aquilo. Mas eu queria escolhas de Sofia, né? A gente podia até explicar. É uma escolha difícil. Certo. Então vamos lá, você tem R$1 milhão e somente R$1 milhão. E você tem que gastar numa mídia. Não pode, nas duas, não pode diversificar TV ou influenciadores. Influenciadores. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Um creator gigante ou 100 micros? Eu ia falar, depende do meu objetivo. Mas assim, você tem que escolher. No multiverso, caralho, eu só tenho que contratar ou 100 micros ou um creator gigante. Por exemplo, pro Canva. Pro Canva, os 100 micros. Legal. Boa. Você agora tem que decidir um tipo de campanha. Somente um tipo pro resto da tua vida. Campanha de awareness ou campanha de conversão? Eu não concordo com essa pergunta. Você me botou numa situação muito delicada, mas eu diria conversão, porque a gente consegue ter métricas e defender melhor esse budget. E eu acho que, assim, entendendo o cenário que a gente está, seria mais fácil da gente trabalhar com isso. E aí eu trabalharia conversão numa perspectiva de brandformance. Então, você vai dar uma roubadinha. Eu vou dar uma roubadinha. Porque no final das contas, eu acho que assim, isso é o dilema de muitos empreendedores. Eu não tenho budget para investir em branding e performance ao mesmo tempo, né?
E aí uma das alternativas, principalmente falando de marcas menores, do empreendedor que está lá no dia a dia tentando fazer seu negócio dar certo, é fazer com que as suas campanhas de performance também tragam um pouco mais da sua marca, do seu produto e consigam, pouco a pouco, construir essa narrativa. Vai virar um 2 em 1. Não dois é em o ideal, mas é esse. Campanha viral ou uma construção a longo prazo? Uma construção a longo prazo. Eu acho que a gente viralizou com as campanhas. Esse foi um ponto super interessante. Acho que a gente teve muitos benefícios com isso, mas não adianta nada se a gente não der continuidade. Então a gente trouxe lá, Jacan veio crescendo, foi Xuxa, Graça, agora Agostinho. Então acho que tem que manter. Eu tenho uma boa aqui agora também, que vai dar uma Diga. dor no seu coração. Você é o seguinte, você tem que decidir. Você só pode investir agora ou em TikTok ou em Instagram. Essa é boa também. Você tem Vai que ter escolher dar uma rede. roubada. Agora, Não dá pra dar roubada, não. agora pensando no Canva e Instagram, porque tem um público mais amplo em termos de faixa etária. Então, eu acho que assim, o TikTok está crescendo muito e ele tem uma conexão muito forte com a Gen Z, que é super importante, mas nesse momento eu escolheria o Instagram por ser mais abrangente em termos demográficos. Boa. Você trouxe a sua bola de cristal aí? Vamos falar do futuro, então? Vamos. Desse marketing de influência. Ah, mas eu tenho tantas escolhas de Sofia aqui. Tem. Tem mais? Tenho tantas escolhas de Sofia. Por exemplo, eu quero saber o quanto que a parada da bet te incomoda. É um influenciador bom, mas que faz bet. Você tem que contratar. Tipo, te deram 2. Você tem que contratar esse bom que faz bet e tem um bem ruinzinho que não faz. O bem ruimzinho que não faz. Porque no final das contas, o bom que faz bet, ele vai deteriorar a minha marca. Quando eu faço a conexão com esse influenciador que está divulgando coisas que a minha marca não acredita, eu estou botando a minha marca nesse lugar. Então, o prejuízo é muito maior. Por mais que o resultado, em termos de conversão, possa vir, a gente tem um prejuízo de marca. E daí depois, para eu recuperar essa marca, eu vou ter que investir muito mais. Boa. E o último para terminar, prometo, cara. Você tem ali um influenciador genial, Tá bom. mas o ego dificílimo de lidar. Um saco, um inferno. Aí tem um outro cara que é fácil, porém é mediano. O com ego, difícil de lidar. No final, assim, eu acho que lidar com criadores de conteúdo é muito interessante, porque cada um tem a sua história e cada um foi em uma direção. E nem sempre todos tiveram uma oportunidade muito grande de profissionalização. Eles começaram meio por acaso e o negócio foi dando certo e quando eu vi eu cresci. Então eu acho que a gente tem que entender um pouco esse lado. Eu trabalhei no Pinterest, eu trabalhava com growth para criadores de conteúdo, então eu tenho um conhecimento muito aprofundado da Creator Economy, consigo entender os criadores. Obviamente eu acho que tem que ser sempre uma relação muito respeitosa de ambas as partes, mas a gente tem pessoas para conseguir lidar com isso, com esses egos, para conseguir chegar no melhor resultado. Gostei, Boa. faz sentido. Agora sim. Falando, então, da tua experiência em Creator Economy, para onde você acha que a gente está indo? Eu acho que é muito interessante. Eu trabalhei quase 5 anos no Pinterest cuidando da parte de growth para criadores de conteúdo na América Latina. E aí é muito interessante quando a gente compara, por exemplo, o Brasil com outros países da América Latina, como o México. A gente está muito à frente. A gente tem um nível de qualidade dos criadores, um profissionalismo muito mais avançado do que a gente tem em outros países. Até a questão de diversidade é muito mais aprofundada aqui no Brasil. Então, eu acho que a gente está num momento muito bom e a gente está muito maduro, mas a gente tem muitas oportunidades para crescer. Onde é que eu vejo essas oportunidades? As marcas têm muita dificuldade de entrar no social. O social ganha cada vez mais importância. E aí as marcas investem cada vez mais. Mas só botar dinheiro não funciona. Eu tenho que entender como esses canais funcionam. O que as pessoas querem ver no Instagram, no TikTok, no Pinterest, no YouTube. E para a marca é um pouco difícil fazer essa leitura e conseguir responder à altura. Por isso os criadores de conteúdo são fundamentais para fazer com que as narrativas elas sejam nativas. Para que essa história que está sendo contada pela marca, ela parta de um lugar onde as pessoas queiram assistir, onde eu respeite o que vai passar no Instagram, o que as pessoas querem ver no TikTok. Então, os influenciadores estão cada vez mais importantes nessa jogada. Pensa só na entrada do TikTok. A gente teve ali uma mudança significativa. Antes, só com o Instagram, eu conseguia fazer com que as minhas agências criativas desenvolvessem um criativo estático, um motion, e aí eu já conseguia ter algumas peças publicitárias. No TikTok isso não funciona. Tem que ser vídeo. E tem que ser vídeo criado por pessoas. E aí chegou um momento onde as agências não conseguiam atender, as marcas não sabiam como fazer e os criadores vieram, seja no UGC ou seja no marketing de influência mais tradicional,
trazer isso e conseguir ajudar as marcas a chegar nesse ponto e conseguir se promover. Boa. Você acha que o influencer marketing sofre algum tipo de risco e ameaça por causa da saturação de públicos, o alto volume de públicos? O público pode estar ficando cansado disso? Eu acho que isso é uma questão individual de cada influenciador. Eu acho que os influenciadores têm que entender a dose, onde eles estão divulgando, quais são as oportunidades que realmente estão mais conectadas com ele, porque no final das contas, se aquela oportunidade, aquela marca, aquele produto está conectado com o influenciador, isso acaba ficando mais natural. E aí eu acho que não cansa. O que cansa é quando é forçado. É quando o influenciador vai falar de um produto que não tem nada a ver com ele, quando ele vai falar de um produto que ele não usa ou de um produto que está realmente fora do contexto dele, acho que isso cansa, porque daí fica forçado. Quando a gente dá voz para algo que é natural, a comunidade engaja, a comunidade aceita. E aí eu acho que a gente consegue trabalhar muito bem essa saturação. Boa. Dá pra gente falar aqui mais uma hora, né? Mas vamos pro nosso último quadro aqui, que é o trunfo, né? Que trunfo você tem na manga aí que você acha que foi fundamental para esse sucesso de Canva? Todo profissional tem um trunfo. Você vai dizer assim, que você diz assim, aquela coisa que é uma característica sua, que você acha que fez diferença. A gente fala um pouco disso no começo, mas de repente você... Eu acho que para trazer um framework de trabalho, eu pensei muito sobre o desenvolvimento desse trabalho nos últimos tempos, e tem um framework que eu chamo de CADA. A gente tem contexto, audácia, decisão e ação. Então, qual é o principal ponto de partida de todas essas campanhas? Contexto. Eu tenho que entender o que está acontecendo no mercado. E o que a gente entendeu? Que o social está ganhando mais importância, mas não é uma importância para eu investir mais dinheiro. É uma importância para eu também entender como trabalhar com ele. Para eu poder fazer narrativas fortes que consigam garantir uma amplificação orgânica. Então, o contexto era esse. O social tem cada vez mais importância, mas as marcas ainda não entendem como trabalhar com ele. Qual era a audácia? É a gente fazer algo que ninguém estava fazendo. É fazer vídeos de 1 minuto e meio, de 4 minutos. É criar uma marca falsa. É conseguir fazer isso para realmente usar esse contexto inicialmente, me aproveitar desse contexto inicialmente para conseguir resultados ainda melhores. E aí depois a gente vai para a parte prática, decisão e ação. Decisão é um ponto que a gente tem que mapear exatamente o que pode acontecer de errado. Eu falo que é difícil a gente prever o caso mais otimista, a gente tem que saber se a conta se paga. Se pagou, o que de pior pode acontecer? E a gente tem que sempre estar preparado para o pior. Porque quando a gente lida com a internet, ela se movimenta para lugares que a gente nem sempre controla. Então a gente tem que entender muito quais são os caminhos que eu posso percorrer caso o que a gente está prevendo não aconteça. Então a gente tem que ter um processo de decisão que seja rápido o suficiente para a gente não perder o timing, mas que também seja bem elaborado para a gente conseguir mapear tudo isso. E aí ação. Partir para ação de uma maneira rápida, entendendo quais são os gatilhos que vão me fazer redirecionar essa campanha, entendendo muito bem o que a gente está acompanhando e para que direção a gente vai ver. Então, eu acho que esse é um framework que eu tenho usado com essas campanhas, que eu acho que ele me ajudou muito a tomar decisões mais audaciosas e ajudou muito a gente a construir campanhas que realmente conectaram com a cultura brasileira. A gente fez o Brasil ser visto, o Canva ser visto pelo Brasil. A gente fez esse movimento e fez as pessoas realmente conectarem com a marca e com o produto. Eu adorei CADA. Né? Repita, contexto, audácia, decisão e ação. Bom demais, eu adoro uma sigla, cara. Não é? A gente tem um método IMAP aqui, Influencer Marketing de Alta Performance. Perfeito. Pronto. Aí, bom, uma boa casadinha aí. Bom, já que esse é um grande trunfo, né? Você virou uma figurinha lendária nesse marketing de influência. Olha só o que a gente preparou para você. Vamos fazer um unboxing, unboxing ao vivo. Olha só! Eu virei um... Tipo, você virou um lendário, né? Uma figura lendária, um líder de marketing de influência. Ficou demais isso. Narrativas, campanhas que viralizam influência, ó. Isso aqui é meu, né? Por favor. Agora é o meu card agora. É o seu card. O problema é que eu não vou conseguir trocar, porque vai ficar comigo agora. Pois é. Muito você vai acumular outros, vai fazer parte de um baralho, a gente vai juntar um baralho. Assim. Boa, top. Então a gente vai muito diagramar tudo no Canva. Mandar. E agora, para encerrarmos com chave de ouro, o momento Key Learnings. Frases que foram ditas pelo nosso entrevistado hoje e que impactaram a gente. Olha lá. O marketing puramente intuitivo não sobrevive mais sozinho. Na liderança, você precisa equilibrar criatividade humana com a comprovação analítica. Tudo precisa ser medido. Outra boa aqui, a publicidade tradicional não morreu, mas o digital é imbatível por um motivo simples, que outro canal permite que você tenha a sua própria audiência comentando e interagindo com a sua peça em tempo real.
Outra fantástica. O grande gatilho do engajamento orgânico é o absurdo possível. Quando você cria algo absurdo, mas que tem uma pequena margem para ser verdade, você gera debate e as pessoas sentem a necessidade incontrolável de comentar. A obsessão pelo resultado imediato criou um efeito colateral na publicidade. As marcas colocam 100 mil reais. Isso aqui foi o Rodrigo que falou, hein? 100 mil reais em influenciador hoje e exigem 300 mil de retorno amanhã, né? A gente sabe que isso não funciona. Construção de marca leva tempo. Mais uma, um influenciador que promove site de apostas é um dislike total. O criador de conteúdo precisa ter responsabilidade sobre aquilo que divulga. Afinal, o seu maior ativo é a confiança da sua audiência. E o segredo do sucesso de campanhas com grandes ícones como a Xuxa é respeitar a história da celebridade. Vocês não trouxeram somente o comercial, ela realmente faz parte da narrativa, da cultura. Perfeito. E uma última frase sua, Felipe. Uma última frase que não foi dita ainda, mas eu acho que ela entende muito a conversa, é: a internet não foi feita para agradar publicitário. E aí a gente tem que entender, neste contexto, como é que eu consigo criar campanhas que realmente aproveitem tudo que a internet tem para oferecer, mas respeitem o contexto onde ela está. Bom demais. Você Boa, curtiu? Curti demais. Curtiu, galera? Aí. E você, curtiu? O que você achou, Felipe? Curti demais, muito obrigado pela oportunidade, o papo foi excelente e se precisasse a gente estendia mais 1 hora aqui, Com né? Porque a certeza. conversa não acaba. Não acaba. É isso aí, influente. Espero que você também tenha curtido e se curtiu, dá o like aqui, e, se inscreve no canal, deixa um comentário, uma pergunta, a gente responde tudo e a gente se encontra de novo no futuro, no próximo episódio do Influence Me Cast. Valeu! Até lá!